Olá, o Senado agora está de volta. O plenário do Senado aprovou o fim das doações de empresas a partidos políticos e candidatos. A proibição, que mexe na estrutura financeira das campanhas, entrou como uma subemenda ao projeto da reforma política. O relator fez um resumo do PLC 75, que veio da Câmara e foi modificado na Comissão da Reforma Política do Senado. Entre os acréscimos estão várias matérias já aprovadas pelos senadores. Estão aqui nessa proposta mais transparência, diminuição de gasto de campanha, diminuição de tempo de televisão, portanto menos gasto de campanha, melhor visibilidade das prestações de conta. E mais. Nós estamos também criando a condição dos pequenos partidos se unirem em federação. Nós definimos aqui limite de gasto de campanha por candidato, por tipo de candidatura para cada estado. Nós estamos proibindo placas, cavaletes, faixas, bandeiras, envelopamento de carro, tudo aquilo que representa gastos que tiram a igualdade da disputa eleitoral na ponta. O texto principal foi aprovado com outras mudanças na legislação das pesquisas eleitorais, do fundo partidário e das eleições proporcionais. Mas a polêmica ficou por conta do financiamento de campanha. O relatório de Romero Jucá permitia a doação de empresas a partidos políticos. A proposta dividiu opiniões. Empresário que põe dinheiro na mão de político quer retorno do dinheiro investido. Se nós proibirmos as doações de empresas, elas continuarão existindo por baixo do pano. É óbvio e claro que alguns privilegiados são aqueles que podem receber o financiamento das grandes empresas. A maioria do cidadão comum não tem acesso às possibilidades de grandes empresas e empresários. Não existe maneira que não seja essa de se financiar uma campanha quando o sistema é proporcional com lista aberta. Sem acordo no plenário, o relator mudou de estratégia. Estou apresentando uma subemenda de relator para ser discutida também, que acaba o financiamento privado de empresas e propõe o financiamento pessoa física sem limites. A decisão foi no voto e o placar foi apertado. Sim, 36, não 31, nenhuma abstenção. Os candidatos poderão receber dinheiro do partido ou de pessoa física. Os partidos poderão receber dinheiro do fundo partidário ou de pessoa física. O plenário aprovou ainda uma emenda que autoriza deputados e vereadores a mudarem de partido 13 meses antes da eleição. Outras emendas prevêem que só poderão participar de debates no rádio e na TV candidatos de partidos que tenham pelo menos 4 deputados federais em 2018. E no segundo turno, se um dos candidatos não comparecer ao debate, o adversário poderá usar todo o tempo do programa sozinho. Os senadores também aprovaram o fim do domicílio eleitoral para os candidatos nas eleições municipais e estaduais, a diminuição do tempo de TV para os partidos com menos de 5 deputados e a impressão do voto, que será guardado pela Justiça Eleitoral. A redação final do texto da reforma política ainda precisa ser aprovada antes do texto seguir para a Câmara dos Deputados. E foi novamente adiada a sessão do Congresso convocada para votar vetos da Presidente da República, entre eles o reajuste do Judiciário. Mais uma vez, servidores do Judiciário de todo o Brasil marcaram ponto no Congresso Nacional. Pressão para convencer deputados e senadores a derrubar o veto do governo ao reajuste da categoria. O projeto aprovado pelo Congresso em junho garantia a eles até 78,6% de reajuste até 2017. Além deste, na pauta estavam outros 25 vetos do governo a projetos aprovados pelo Congresso, um projeto de resolução e 2 projetos de lei. Mesmo com atraso, teve quórum para abrir a sessão, mas não para votar. O líder do governo na Câmara fez um apelo para encerrar a sessão. Com base no
nesse artigo 28, aliás, 29, parágrafo 2º, eu requeiro a suspensão imediata da sessão, senhor presidente. O encerramento da sessão com base no regimento interno das duas casas. Parlamentares da oposição protestaram. Deixar claro que, encerrada a discussão, não tendo quórum suficiente para votar esse projeto de resolução, não quer dizer encerramento da sessão. Nós teremos outros itens da pauta, ou sejam, todos os vetos que serão discutidos. Faltando apenas 4 senadores para garantir o quórum de votação, a sessão foi encerrada pelo primeiro vice-presidente do Congresso, deputado Valdir Maranhão. Um grupo de parlamentares foi ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, pedir que a sessão fosse reaberta. Tinha oradores na tribuna e não tinha amparo regimental para essa sessão ser suspensa. Ainda não foi definida a data para a próxima reunião do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais. A Comissão de Senadores e Deputados, criada para analisar a medida provisória que amplia o regime diferenciado de contratações, realizou a primeira audiência pública nesta quarta-feira. Os parlamentares ouviram representantes do governo e de empresas de seguros privados. O regime diferenciado de contratações foi criado para atender às demandas da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos no Brasil. Com o mesmo objetivo de dar celeridade às contratações e execuções de obras e serviços, o RDC foi estendido ao PAC e a programas de setores como saúde e educação. Agora, a medida provisória, adotada em 24 de junho deste ano, amplia a aplicação do regime nas licitações e contratos para a área de segurança pública. A lei de licitações, a lei 8666, ela teve um contexto político e um contexto técnico muito específico. Na época, 1992, 1993, se necessitava de uma lei que tornasse o processo de contratação pública o mais formal possível. Nesse contexto, entendo que esta lei ela cumpriu e ainda cumpre o seu papel, né? Isso não obsta à necessidade de modernizarmos a legislação. Essa questão da medida provisória 678, ela vem muito a calhar. Ela vai ser o nosso refrigério, a nossa esperança para que a gente consiga ter mais celeridade, tanto na contratação quanto na execução de todas as obras que nós necessitamos. Este consultor legislativo da Câmara afirmou que o ideal seria a existência no país de um Código de Contratações Públicas. Essas extensões paulatinas do RDC nada mais são do que apelo dos gestores que tomam contato com o RDC e percebem que o RDC é muito mais vantajoso que a 8666. Quem licitou com o RDC, quem licitou com o 8666 não quer nunca mais ouvir falar em 8666, só quer trabalhar com o RDC, porque é muito mais ágil, é muito mais sério, dá muito mais ferramentas para o gestor. O autor do requerimento considerou a primeira audiência positiva e chamou a atenção para a importância do avanço do debate. A sociedade está exigindo que a segurança pública dê fluxo à questão do setor penitenciário, que é um caos no Brasil, né? Penitenciárias que cabem 400 tem 1.500, as que cabem 1.000 tem 3.000, então há um absurdo no tratamento humano com relação a essas pessoas que precisam ser ressocializadas. Então nós temos que acelerar as construções de presídios, a melhoria da qualidade desses presídios e uma das formas que encontrada pelo governo e por nós aqui no Senado e na Câmara dos Deputados é a abertura para que a gente possa, o RDC, permitir esse avanço. E outra comissão formada por senadores e deputados examina a medida provisória editada pelo governo após vetos da presidente Dilma à fórmula aprovada pelo Congresso que acabava com o fator previdenciário. A medida provisória cria uma alternativa de aposentadoria integral sem a aplicação do redutor previdenciário. A proposta do governo prevê uma progressividade na fórmula 85-95. De acordo com essa fórmula, quando a idade do trabalhador, somada ao tempo de contribuição, alcançar o número 85 no caso das mulheres e 95 no caso dos homens, o segurado terá direito à aposentadoria integral. A fórmula 85-95 para o regime geral de previdência, aquele administrado pelo INSS,
é uma conquista dos trabalhadores que começaram a trabalhar mais cedo, porque é uma regra que soma o tempo de contribuição com o tempo de serviço, né? E o trabalhador que trabalha mais, portanto, ele vai poder se aposentar com menos idade. Mas pelo previsto na medida provisória, essa cota só valeria até o final de 2016. Entre 2017 e 2018, os números passariam a ser de 86 e 96 e aumentariam gradativamente até 2022, quando a fórmula passaria a ser de 90 para mulheres e de 100 para homens. Os participantes da audiência representam instituições como a OAB, juízes do trabalho, auditores da Receita Federal e sindicatos. Todos reclamam uma discussão mais aprofundada do sistema previdenciário. E sem discussão, não há concordância quanto à melhor fórmula a ser aplicada. Uns acreditam que a progressividade proposta pelo governo penaliza o trabalhador. Se quiser criar uma regra nova, deve criar dali para frente, respeitando aqueles que já estão contribuindo e confiando no sistema, com uma regra de transição. Mas na hora que você traz uma progressão, que é o que querem agora estabelecer na MP 676, isso traz novamente uma insegurança, porque ela vai aumentando a idade, daqui a pouco vira 90, 100, e 90, 100 não vai precisar mais, porque vai ser mais benéfico até a aposentadoria por idade. Outros temem que a manutenção da fórmula 85-95 possa significar um peso maior para as futuras gerações. Se nós não quisermos entregar alguma coisa muito difícil de ser administrada para os nossos filhos e para os nossos netos, nós vamos ter que participar dessa conta, nós vamos ter que trabalhar mais. O senador Eduardo Amorim, presidente da comissão, acredita que as discussões nas audiências públicas vão ajudar os parlamentares a conciliar as duas preocupações. Isso atinge a vida de todos nós, praticamente sem nenhuma exceção, atinge a vida de todos os brasileiros. É um tema palpitante, é um tema atual, é um tema que, com as nossas atitudes do agora, poderemos construir um futuro melhor ou não, mais justo ou não. Mais 4 comissões mistas para analisar medidas provisórias editadas pelo Palácio do Planalto foram instaladas nesta quarta-feira. Entre elas, a que vai emitir parecer sobre a MP que regulamenta as parcerias do governo com organizações da sociedade civil. A descriminalização da maconha para uso recreativo vai ser analisada em uma subcomissão temporária do Senado vinculada à Comissão de Direitos Humanos. A criação do colegiado foi proposta pelo senador Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque foi escolhido em 2014 para decidir se uma sugestão vinda da sociedade deveria ou não virar projeto de lei. A proposta era para regulamentar o uso medicinal, industrial e recreativo da maconha. Ela recebeu o apoio de 20 mil pessoas em apenas 10 dias. O assunto foi debatido em 6 audiências públicas com representantes de diversos setores. Os encontros contaram com ampla participação popular de grupos contra e a favor da regulamentação da maconha. As reuniões chegaram a durar 5 horas. Comecei a fumar maconha só porque ela era ilegal e era vendida na porta da minha escola. Estão usando droga como mecanismo de fuga para os seus problemas. O senador Cristóvão Buarque elaborou um relatório extenso, com 16 páginas e mais 150 de anexos. Ele propõe a liberação do uso medicinal da maconha, não analisou a questão industrial e recomenda mais debates sobre o uso recreativo da planta. Cristóvão argumenta que a política atual de proibição às drogas fracassou e tem causado o aumento da violência e do consumo. Ele acredita que o país não pode fugir do tema e deve refletir sobre todas as opiniões. De que isso liberaria e aumentaria o consumo, outros dizendo que diminui o consumo, uns dizendo que isso leva a outras drogas, outros dizendo que as pessoas procuram droga porque a maconha é proibida, uns dizendo que hoje a situação que está aí só serve para colocar mais jovens negros e pobres presos porque foram pegos com uma pequena quantidade e são considerados traficantes, e que os ricos e brancos podem andar com muita quantidade e continuam soltos.
O juiz federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas será o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. A indicação do magistrado do Rio Grande do Norte foi aprovada pela Comissão de Justiça e confirmada pelo plenário. Marcelo Navarro vai substituir o ministro Ari Pargendler, que se aposentou no ano passado. O plenário debateu em sessão temática a crise das santas casas e hospitais filantrópicos no país. Estima-se que as instituições estejam endividadas em 21 bilhões de reais e precisam de melhores condições de crédito. O representante da Santa Casa de Porto Alegre resumiu a situação. São 1.753 instituições sem fins lucrativos que estão deficitárias. Elas realizam 240 milhões de atendimentos ambulatoriais e 4 milhões e 800 mil internações por ano. Uma das maiores causas do endividamento seria o SUS pagar pouco pelos atendimentos realizados gratuitamente, menos de R$ 8,00 por consulta nas Santas Casas e Filantrópicas. Como manter essas instituições? Se a base dos seus recursos advém do processo maior que nós prestamos ao Sistema Único de Saúde, as instituições acabam buscando recursos no sistema financeiro para poder viabilizar as suas operações. E hoje nós temos uma dívida consolidada de 21,5 bilhões de reais, dos quais 12 bilhões é com o Sistema Financeiro Nacional. As instituições pedem a abertura de uma linha de financiamento no BNDES. Nós precisamos 21,5 bilhões de linha de crédito, uma taxa de juros de 0,5 ao ano, um prazo de reembolso de 15 anos, com 2 anos de carência, um bônus de adimplência de 40% para cada parcela paga na data do vencimento, apoio direto do BNDES ou através da Caixa Econômica Federal, sem ônus, como já tivemos. O representante do BNDES comentou as dificuldades dos hospitais no relacionamento com o sistema financeiro. A grande questão é realmente a perspectiva, né, do crédito, né, quer dizer, se colocou-se em determinado momento do plano que deveria se apresentar uma reestruturação, né, um plano de reestruturação. Isso deve ser apresentado à Caixa Econômica Federal e apresentado ao BNDES. Me parece que a dificuldade de acesso ele está em grande parte na dificuldade de se apresentar esse plano de reestruturação, dado, né, uma questão estrutural que é receita versus custo. Os senadores lamentaram a ausência do ministro da Saúde na sessão, defenderam o aprofundamento do debate e apresentaram soluções. Me coloco à disposição para ouvi-los, para se encontrar uma solução para que o Fundo Nacional de Saúde possa ser financiado, ou seja, com os impostos de hoje nós temos, possa ser colocado recurso suficiente para que uma consulta pelo SUS não custe R$ 7,00, que desqualifica quem atende e, pior ainda, destrói quem dá assistência à saúde, como são os provedores e a nossa Santa Casa de Misericórdia. Uma medida importante seria refazer aquele programa que nós criamos, que foi o ProER das Santas Casas. Na prática, o governo fazia o quê? O governo subsidiava os juros. Isso não custou mais, senadora Ana Amélia, que 500 milhões de reais da época. O subsídio aos juros. E com prazos razoáveis, né, nós praticamente tiramos do sufoco ou da iminência da sua desativação Santas Casas muito importantes, como foi o caso da de Minas Gerais, de Belo Horizonte, como foi o caso da de São Paulo, que são as maiores do Brasil. Essa edição termina aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia. Até a próxima.